Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O meu nome é Vinícius, sou aluno do curso de História do Unipam e venho hoje, neste dia, apresentar para vocês uma aula sobre o que foi o colonialismo na África e na Ásia. Colonialismo esse que a gente também chama de imperialismo. Bom, pessoal, primeiramente, para entender o que foi esse colonialismo, a gente tem que prestar atenção no que ocorreu na segunda metade do século XIX. Bom, pessoal, a Europa vivia uma série de transformações de ordem econômica, cultural, que fizeram sentir em outras partes do planeta. Nesse contexto, as principais potências europeias adotaram a política imperialista, também chamada de neocolonialismo, para suprirem suas necessidades comerciais e assim expandirem as suas zonas de influência sobre o restante do mundo. Quanto às nomenclaturas dadas a esse processo histórico, é importante a gente sempre ressaltar que elas se referem a características distintas observadas naquele contexto. Bom, pessoal, o que isso significa? É que, bom, uma prática de imperialismo que uma potência fazia, por exemplo, a Inglaterra fazia, a Inglaterra tinha uma série de políticas econômicas para uma parte do globo, isso significa que a França tinha uma semelhante, nunca igual. Bom, pessoal, continuando, o termo neocolonialismo apresenta a possibilidade de diferenciar o processo transcorrido no século XIX daquele colonialismo desenvolvido entre o século XVI e XVIII no contexto das grandes navegações. No colonialismo característico da Idade Moderna, as principais potências dominadoras eram Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, que atuavam majoritariamente no continente americano. As metrópoles buscavam lucrar com suas colônias e, para isso, incentivavam a exploração de gêneros tropicais, metais e pedras preciosas nos seus domínios. A mão de obra predominante nas áreas de domínio foi o trabalho compulsório, variando entre a escravidão negra e a servidão indígena. O neocolonialismo do século XIX, por sua vez, foi comandado por nações que iam além da Europa. Esta era representada por países como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Rússia, a Holanda. Os Estados Unidos e o Japão foram exemplos de potências alternativas ao velho continente, que também atuaram na dominação de regiões imperialistas, compreendiam a busca por matéria-prima e mercado consumidor para os seus produtos industrializados, além da busca por regiões que pudessem receber investimentos de capital e o excedente populacional das grandes potências. A mão de obra predominante foi o trabalho assalariado, como a gente verá daqui a pouco, um quadro comparativo entre o colonialismo do século XVI, está situado na Idade Moderna, com o neocolonialismo ou imperialismo do finalzinho do século XIX. Bom, pessoal, outro ponto bastante interessante para a gente poder entender o que foi isso, que essa questão do imperialismo ia além dessa questão econômica, a gente deve ter com bastante atenção o que foi essa noção de expansão da civilização. Bom, pessoal, a dominação na Ásia e na África não se baseou somente em ideias econômicas, afinal, as nações imperialistas precisavam justificar os motivos pelos quais seria necessária a intervenção nas regiões a serem dominadas. Assim, uma das justificativas utilizadas foi a missão civilizadora, ideologia que defendia a superioridade do homem branco europeu. Segundo essa ideologia, o europeu, quando exercia seu domínio em outras regiões, estava, na verdade, levando desenvolvimento e a civilização para esses povos supostamente inferiores. O poeta inglês Rudyard Kipling, pessoal, aquele que escreveu Mowgli, o Menino Lobo, que depois virou até animação da Disney, chegou a chamar a dominação imperialista de fardo do homem branco, como se o imperialismo fosse
uma obrigação penosa delegada por Deus aos europeus. Tá vendo, pessoal? Tanto que é importante a gente ter, ter em mente toda essa questão ideológica por trás dessa dominação econômica, teorias pseudocientíficas, pessoal, ou seja, teorias falsas com verniz científico, também foram desenvolvidas por pensadores europeus para demonstrar a sua superioridade. Uma delas, o darwinismo social, alegava que como existe a seleção natural entre as espécies, teoria proposta por Darwin lá na biologia, entre os humanos existem raças mais ou menos desenvolvidas em meio a um processo natural. Bom, pessoal, isso já caiu por terra ultimamente. Isso todo mundo, todo cientista sabe que essa questão de raça não existe e que não é correto falar nisso. Assim, adaptando, a gente pode voltar, a pensar, assim, adaptando o darwinismo, essa corrente social julgava que o branco, mais apto naturalmente, seria o responsável por civilizar os demais europeus, os demais povos, no caso. Bom, pessoal, é, voltando aqui agora, a gente vai entender um pouco mais do que foi o contexto europeu no qual essa ideia surgiu, que é o contexto da Belle Époque. Bom, pessoal, o avanço tecnológico promovido pela Segunda Revolução Industrial favoreceu a crença na Europa de que a felicidade humana estava próxima. Para muitas pessoas que vivenciaram a chamada Belle Époque, o crescimento econômico e o avanço tecnológico iriam acabar com o sofrimento, com as desigualdades e com as doenças da humanidade. De fato, o padrão de vida dos europeus sofreu uma considerável melhora, afinal, gozando de elementos como a energia elétrica e a indústria farmacêutica, a população em geral passou a ter uma expectativa de vida maior. E levando em conta o crescimento institucional e econômico registrado principalmente pelas nações europeias durante o século XIX, essas passaram a buscar mercados consumidores e matéria-prima para as indústrias que estavam em ampla expansão, posto que o crescimento da economia europeia gerava acúmulos de capitais, ou seja, tinha um acúmulo de dinheiro e estes eram reinvestidos na indústria, aumentando a capacidade produtiva, a contratação de funcionários e a modernização das máquinas, o que gerava consequências aparentemente benéficas às unidades produtivas. É necessário também, pessoal, a gente ressaltar, no entanto, que esse ciclo de reinvestimentos registrados pela economia europeia teve um limite dentro da lógica do capitalismo. Assim, por volta da década de 70 do século XIX, em 1870, no caso, o mercado europeu se encontrava saturado de investimentos, ou seja, o excedente do capital europeu havia se tornado um problema. A solução encontrada pelos grandes capitalistas do velho continente, pessoal, foi, portanto, buscar novas áreas para investir o excedente do capital europeu. Naquele momento, a África, a Ásia, foram os principais continentes mais cobiçados pelas nações imperialistas, haja vista que grande parte da América havia se tornado independente ainda no século XIX. A partir do início da corrida imperialista, os excedentes eram acumulados na Europa, foram redirecionados para as diversas colônias instaladas em solo africano e asiático. É necessário também a gente ressaltar, no entanto, que tais investimentos visavam tão somente ao lucro das grandes corporações europeias e, dessa forma, não necessariamente produziram melhoria das condições de vida dos povos dominados. Ao contrário, promoveram o endividamento e a dependência econômica. E antes da gente abordar os casos específicos da colonização, a gente tem que ressaltar ainda a importância que a corrida imperialista acabou gerando em aspectos negativos para os europeus. Se, por um lado, as colônias foram capazes de receptar os investimentos industriais europeus e o excedente populacional metropolitano, ou seja, o excedente da população, das pessoas que viviam nesses centros, como, por exemplo, a Inglaterra, a França e a Alemanha. Por outro lado, a corrida imperialista acabou fomentando também é, a exacerbação dos nacionalismos europeus. Tá, Vinícius? O que é isso? Esses nacionalismos europeus? Ou seja, pessoal, essa questão do nacionalismo, a luta por defender a nação em si mesma,
em confronto com outros nacionalismos, com os outros países, acabou ampliando é, um conflito que foi nascente durante os anos de 1870, foi fervilhando uma série de rivalidades. Dessa forma, é possível a gente afirmar que o neocolonialismo favoreceu um clima tenso na geopolítica europeia, influenciando inclusive na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, aqui a gente vê uma comparação entre como que foi a prática do colonialismo do século XVI, da Idade Moderna, com o neocolonialismo do século XIX, né? Que a gente pode ver que a atuação foi muito diferente. Primeiramente, no século XVI tinha uma atuação principalmente na América, enquanto do século XIX a gente vê uma atuação na Ásia e na África. Enquanto na América, no século XVI, quem explorava era Portugal, Espanha, Inglaterra, com vontade, com desejo de buscar novas fontes de riqueza e, claro, expansão da fé católica, que se a gente for analisar, no século XVI teve toda aquela questão que envolveu a reforma protestante, a perca de fiéis, e também a gente vê, por exemplo, que no século XVI tinha a utilização da escravização de negros e indígenas. E foi no contexto da expansão marítima europeia, tipo aquele contexto do Novo Mundo, das descobertas e tudo mais. Enquanto a gente vê que as potências no século XIX era a Europa, principalmente a França, a Inglaterra e a Alemanha, juntamente com os Estados Unidos, o Japão, e que buscavam investimentos externos em regiões que poderiam destinar tanto esses investimentos externos como forma de excedente como também é a questão populacional, a questão de imigração. E a mão de obra, ela era assalariada livre, porque dentro da lógica do capitalismo não tinha como existir a escravidão, por conta que não ia ter um mercado consumidor para isso, né? E foi no contexto da Revolução Industrial. Bom, pessoal, as características básicas do imperialismo são essas. Na próxima aula, a gente verá como que se deu os diferentes casos de imperialismo, tanto na África, na Ásia, como na América posteriormente.